Oi, gente, está entrando no ar mais um Estúdio 1 aqui na Pix TV e hoje eu recebo ela, que é natural de Garopaba, Santa Catarina. Morou por mais de 10 anos em Florianópolis e decidiu começar a sua carreira internacional, ficando praticamente 10 anos em terras europeias. Apaixonada por saúde, tem formação técnica em segurança do trabalho, pós-graduada em urgência e emergência e descobriu, com aprofundamento de estudos, a sua paixão por análise comportamental e lançou 2 livros que nós vamos falar hoje também, A Força de Ser Feliz e Cada Passo Bem Dado. Eu estou hoje com muito prazer e satisfação na companhia de Blaíra Teixeira da Linha. Oi, seja bem-vinda. Acertou, meu. Que bom te receber aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação. Obrigada. Vai ser muito legal a gente conversar sobre tantas coisas, sobre essa trajetória de vida que tu tens traçado, porque tem muitos anos ainda para escrever nessa história, né? Mas entender essa tua viagem por tantos lugares, a tua saída de Garopaba, né? O teu seio acolhedor, o lugar da tua família, a tua origem, a ida para Florianópolis e depois vamos para a Itália. Queria entender como que isso tudo aconteceu na tua vida. É uma longa história. Nascida em Garopaba, com o sonho de sempre morar. Aqui, para mim, é o melhor lugar do mundo. Uhum. Nós viajamos o mundo. Conheci toda a Europa, conheci muitos lugares lindos também, mas assim, Garopaba é uma paixão, Então, a minha ideia era viver a vida inteira aqui. Então, há muito tempo eu fiz um concurso para trabalhar no posto de saúde, que também era meu sonho, trabalhar atrás de casa, atender o meu povo. Era maravilhoso. Dentro da área da saúde, que é uma coisa que tu gostas muito, né? Sim, cuidado, ser humano, vida, saúde, é a minha área. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar e teve um ano, eu estava até conversando antes contigo, né? Garopaba, ou várias cidades, né, gente, tem muito essa questão de política. Uhum. Entra partido, infelizmente, entra partido, sai partido, não vamos entrar em mérito, demérito, nada aqui, porém, entra, sai, tem as pessoas que eles tiram quando... dependendo do partido. A minha mãe, na época, era partidária. O partido dela perdeu. Eu acho que eles confundiram. Eu acho que eles confundiram na época, sendo filha, me tiraram. Porém, o meu atendimento, o pessoal não tinha o que falar. Uhum. Sabe? Eu amo fazer isso e eu tinha um reconhecimento. E aí, nesse período, o que eu fiz? Como eu não tinha mais essa entrada na área que eu estava, eu decidi ir para Florianópolis. E lá foi onde continuou, na realidade, a minha carreira. Lá eu fiz um curso de instrumentação cirúrgica, recebi medalha de honra ao mérito. Então, ali naquela primeira semana que eu recebi a medalha, a própria escola me indicou para cirurgiões plásticos, de ortopedia. Uhum. Em seguida, comecei a trabalhar. Então, quando tu se destaca... né, as pessoas... tu entra nos holofotes e as pessoas começam a te ver teu trabalho, né? Exatamente. Ali eu comecei a trabalhar na época como instrumentadora de ortopedia, para auxiliar cirurgiões e dar palestra também de cirurgia minimamente invasiva, que a gente usava plaquinha de ortopedia, que era plaquinha aqui para rádio, una, para parte do osso, assim, né? E aí ali eu comecei. Depois dali, eu fiz um concurso, aliás, fiz 3 concursos público e passei nos 3. Estadual, federal e municipal. Abel. CDF, na minha época se chamava assim. Não sei se hoje em dia usa. Na minha época também. Não, é burra, menina. E passei nos 3 concursos e escolhi a prefeitura. E ali eu comecei a trabalhar como técnica de enfermagem num bairro muito pequeno, que eu amava também, parecia Garopaba, Vargem Pequena. E aí ali eu comecei a trabalhar e começo a seguir a carreira. Trabalhar, cursos, era da CIPA, fiz várias formações ali, fiz o meu curso de segurança do trabalho, a minha pós-graduação em urgência e emergência, me destaquei também. Porém, nesse período, o que aconteceu nesse período? O sonho da gestação, o sonho da gravidez. Engravidei, casei em Florianópolis, engravidei, perdi. Primeira vez. Mais um ano tentando, recuperando, engravidei novamente e perdi o segundo filho. Mais um ano acreditando e perdi a trompa, perdi uma das trompas, porque foi uma gravidez ectópica rota também. No próximo ano, falei, agora vai, né? Agora vai, a casa estava pronta, o quartinho pronto, o carro com
com Moisés, que chama, né, para a criança deitar. Vários tip-top, tudo pronto. Falei, agora, Senhor, né, agora vai. E o que acontece? Perdi novamente. Mais uma vez, aquele sonho, tendo que desconstruir aquele sonho na cabeça. E aí a casa já estava grande. E quando a gente perde um filho, aliás, quando a gente perde 3 filhos, é muito difícil, porque a casa fica vazia. Tu não sabe o que tu vai fazer com o teu sonho. Ai, não. Tu não sabe. Vai fazer a entrevistadora chorar. Não, Bel. Bel, então assim, ó, quando tu perde um filho, tu idealiza ele mamando. Tu idealiza ele no colo, o cheiro, o rosto. Isso não acontece. E aí tu fala, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? E quando nós estamos gestando, nós temos o hormônio da prolactina e da ocitocina que nos dá aquele prazer. E quando a gente perde o bebê, a ocitocina e a prolactina vai lá para baixo. Junto vai a tua moral, vai a tua felicidade, vai o teu sonho. E junto vai tudo. E tu fala, ok, nasci mulher, quero ter filho, não posso gestar. Perdi as 2 trompas. E foi muito difícil na época. Olhar assim, ver... Era Letícia. Ia ser Letícia o nome dela, uma menina. Então, olhar assim e ver... E continuar sonhando com ela engatinhando, e continuar sonhando com ela caminhando. Naquele lugar, naquela casa, naquele ambiente que vocês tinham criado, vocês optaram por procurar um outro lugar para tentar viver esse luto em paz, digamos assim. Porque é um processo de luto que precisa ser passado e enfrentado mesmo, né? Foi isso, Bel. Então, assim, não foi fácil. Contando, assim, a história, até não vou me aprofundar, vai ficar uma entrevista bem triste, gente. Não é a chave já deu uma... Não é o objetivo é contar minha trajetória e como e por que eu saí do Brasil, porque o intuito não era sair do Brasil, não era nem sair da minha cidade, mas os nãos da vida nos fazem olhar outros horizontes e evoluir também. Então, porém, nesse período, eu nunca perguntei por que comigo. Sabe, às vezes as pessoas vinham e falavam, meu Deus, tão boa, por que contigo? E eu falava, por que tem que ser com a vizinha se a vida já é desgraçada? É a minha história. Eu vou superar. E aí eu comecei a gostar mais do desenvolvimento humano, que depois veio a área que eu estou trabalhando hoje. E eu comecei a gostar mais de poder explicar para as pessoas o como eu superei, como eu fiz. Porque eu pensei, eu não tenho os meus filhos, mas eu posso ajudar outros filhos que não são meus. Eu posso ajudar outras famílias. E isso aconteceu e vem acontecendo diariamente. Sobretudo, quando eu contar mais na frente, um concurso que eu ganhei, que meninas faziam loucura para ter o corpo ideal e falavam para mim, eu estou tomando tanto remédio, estou fazendo tanto, usando tal coisa. E eu falava, vem conversar comigo. E eu trazia para a realidade e falava, cuida da tua vida, cuida da tua saúde. Porque aquele corpo de competição que eu tive, foi só para competir. Então, assim, eu venho auxiliando, olhando para as pessoas como se... E se fosse meu filho? E se fosse minha filha? Então, eu tenho um coração assim, quando eu olho uma criança, quando eu olho um adolescente, que a minha filha já estaria adolescente... Eu fico olhando assim, e se fosse meu? Então, eu quero o melhor. Eu quero fazer o melhor, eu quero poder dar esse exemplo. Então, a saída do Brasil foi esse fato de querer passar um luto, curando de dentro para fora, com o marido, sozinhos, sem interferência, sem o olhar, coitadinha, sabe? Sem o olhar, meu Deus, por que contigo? Então, esse motivo foi o motivo que nos fez, assim, a traçar novos horizontes. E, na época, ele conseguiu a cidadania italiana. Em seguida, eu consegui a cidadania italiana. E ficamos, assim, 8 anos vivendo na Itália. 2 anos agora no arquipélago das Ilhas Canárias, numa ilha chamada Tenerife. Na Espanha. Na Espanha, cheia de vulcões. Então, a gente vai falar sobre isso também. E aí, eu ia te perguntar por que Itália, mas aí a resposta já foi dada, porque... Da cidadania. O teu marido, ele já tem descendentes, né? Italianos, enfim. Sim.
pessoas, antepassados italianos, então ficou mais fácil para vocês, né? Totalmente. E aí, chegou na Itália, como que foi esse choque cultural? A gente tem um novo idioma, né, para aprender. E aí tem uma Blaíra que é sedenta por desafios, que decide simplesmente que quer entrar para a Cruz Vermelha, né? Conta pra gente como que aconteceu isso também na tua vida. Foi assim, foi muito maravilhoso, porque quando tu é da área da saúde, para onde quer que tu vá, tu sempre tem algum vínculo que tu olha, nossa, eu sei fazer isso. E eu sei fazer bem isso. E eu quero fazer isso. Sim. E aí, na época, nós estávamos no sul da Itália. Ele conseguiu um serviço como engenheiro de software no norte. E quando nós chegamos no norte, eu morava perto de um hospital que tinha a base da Cruz Vermelha. E eu, assim, nem falava bem italiano. Não falava nada italiano. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, eu vou dar uma olhada nesse mural aqui. E estava ali, concurso, prova prática, prova teórica. Eu pensei, por que não? Por que não? E aí eu fui a primeira a ser aprovada, porque foi uma prova prática. O idioma eu estava igual índio, falando, eu estava... Porém, eu falei, eu vou. Sabia mais ou menos algumas palavras. E aí eu falei, eu vou, e eu vou. E eu fui, me destaquei, e o diretor me chamou e falou, mamma mia, tu fala italiano pouco e tu tem toda essa prática. Eu falei, sim, me dá um tempinho que eu vou começar a estudar italiano e vem pra cá. Porque tu já tinha toda a bagagem da área da saúde, né? A tua formação técnica e tudo mais, né? Sim, eu saí daqui fresco, com o estudo fresco, porque eu fiz o técnico aqui, instrumentação cirúrgica em Florianópolis, segurança do trabalho em Florianópolis. Os concursos, tu estudou muito também? Todos os concursos, pós-graduação em urgência, emergência e resgate em altura, com helicóptero. Então, tinha toda essa bagagem. E aí, quando eu cheguei ali, a primeira prova era desfibrilador, era reanimação, era... E aí falaram, então vamos chamar a estrangeira para... Era um auditório, os médicos, os socorristas, aí me chamaram, eu falei, vou. Não falo, né, tanto italiano, porém a prova eu vou fazer. E aí na prova prática já destaquei, fiz ali o que tinha que fazer, estava todo o equipamento, aí tu faz aquela prova toda. E aí dali eu comecei a estudar a língua italiana e fiquei ali trabalhando... Italiana? Ai. Vamos rir muito disso no nosso episódio. Falando italiano. Porque ela falou que hoje ela já atendeu italiana, uma cliente da Espanha, e agora está dando entrevista em português. Sim. Mas seguimos o baile, porque vai ser bom demais. He parlado italiano, hablado espanhol e falando português agora. Uma loucura. E aí ali eu comecei e foi o que eu acredito que quase... Aí peguei toda a certificação, aí fiz alguns cursos na Cruz Vermelha, atendi ali, na emergência. Então, fui aprendendo não só o italiano, como o dialeto. Sim! Como o dialeto também. Por exemplo, amanhã vamos, em português. Em italiano seria domani. O dialeto falava domani andremo. E o português, e o italiano correto seria domani andiamo. Então, essa convivência com o pessoal ali mais próxima no dia a dia te trouxe isso também, Sim, né? me trouxe o dialeto. Então, eu falava o italiano coloquial e o dialeto. E aí, ali eu comecei, até que quando foi, eu acho que uns 5, 6 anos... Aí comecei a trabalhar, trabalhei. Depois dali, eu fiz Era um inverno, janeiro. E lá neva muito, Bel. Lá neva muito e faz muito frio. Muito frio. E aí teve um período Criada na beira da praia, na areia. Mamma mia. Que loucura. Que choque cultural, né? Eu lembro que foi em janeiro, 1 de janeiro. E aí eu comecei a sentir dentro de mim aquela introspecção. Vivendo novamente os lutos daqui. A saudade da família. Aí um dia eu acordei, eu tinha sonhado com a minha filha, que ela estava no meu colo, que eu estava amamentando. E eu tive todo aquele sonho do que eu ia viver aqui. E aí eu fiquei numa introspecção, fiquei muito mal. E aquela ansiedade, mal e tal. E como que eu saí desse ciclo assim que eu tava, dessa tristeza?
Um dia, do nada, eu estava olhando a rede social e eu vi uma menina desfilando no bodybuilding. Étila Santiago. Hoje ela está nos Estados Unidos, é uma campeã de tudo aí. E aí ela estava desfilando numa categoria biquíni. E foi um dia que eu estava querendo uma distração e eu vi ela desfilando e eu falei... Por que não? Por que não? Mas por quê? E foi um dia que eu não chorei. Desse janeiro foi o dia que eu não chorei. E quando o Márcio chegou em casa, ele... Oi, tu tá bem? Ele chegava desesperado, que eu estava ansiosa. Eu falei, tu não acredita. Ele, o que foi? Eu falei, não chorei hoje. Ele, tá, mas o que tu fez? Fiquei vendo a Étila Santiago, eu não chorei. E ele, é? Aí eu falei, vou desfilar aqui na Itália. Ele, quê? Quero desfilar nesse campeonato de fisiculturismo que ela compete. Ele, como assim? Tu nunca fez dieta na vida? Eu falei, eu quero fazer. E ele, tá, vai começar por onde? Eu falei, ligando pra ela. E nem conhecia a pessoa. Uma pessoa famosa, conhecida, nem conhecia. Entrei em contato ali no Insta, mandei uma mensagem, falei, Mira, olha, Mira que tal? Étila, eu sou Blaíra, eu estou morando na Itália, eu estou vivenciando uma tristeza de um luto, vi você desfilando, gostei e quero desfilar. Não deu 10 minutos, eu acho que a criatura estava com o telefone na mão. Chegou a mensagem, notificação. E ela mandou para mim, eu vou te ligar, tu vai me mostrar o teu corpo e nós vamos conversar. Uau. Frio, a calefação, 40 graus em casa, frio, neve por tudo. E ela disse, tira a roupa, deixa eu te ver. Botei o biquinizinho ali, virei, ela disse, tu tá fazendo dieta? Eu falei, nunca fiz dieta na vida. Ela, em 3 meses tu vai ganhar o campeonato. Eu, sério? Ela, sim. E aí ela disse, então eu vou te passar um protocolo, a dieta é isso, o exercício é esse e vamos. 3 meses, Bel. E aí eu conhecia muita gente na Itália. Porque eu já treinei. Ela tem muita dificuldade de fazer amigos, ela não é comunicativa, então ela com certeza não conhecia quase ninguém na Itália. No mínimo, meia Itália conhece a Blaíra e ela conhece o restante da Itália inteira. Ai, gente, é quase. E aí, exagerou um Filha pouquinho. de quem é, a gente já sabe, né? E aí, eu conhecia... Eu estava treinando, porque como eu estava ali, fazia 3 meses, nesse período que eu estava triste, em janeiro eu estava mais no poço. O que eu fiz? Eu fui para a academia, falei, vou fazer amizade aqui, vou treinar e vou me exercitar. Na rua não dava, era neve por tudo. E aí, naquela época, eu falei até para minhas amigas e amigos que eu tinha. E eu falei, olha, eu vou fazer esse concurso, esse campeonato. Todos, Bel, sem exceção, falaram para mim. Mas por que tu não faz o amador ao invés de ir no profissional? Começa pelo amador. Começa depois... pequeno. Porque o que vai acontecer? Se tu for no grande, já tem as favoritas. As meninas que treinam há muito tempo. As meninas que têm patrocinadores. As meninas que já... Vivem para isso há anos. Que vivem para isso. Então, tu não vai ganhar se tu for no grande. E eu fiquei assim, meu Deus, por que eu fui contar, né? E aí eu respondi para todos que, ó, eu vou vendo. Fui falando para eles que ia vendo, mas já estava pro concurso grande. Até um dia que uma amiga disse para mim, Blá, eu te peço, se tu for no amador, eu vou te assistir, vou assistir teu desfile. Se tu for no profissional, eu não vou nem gastar gasolina para ir lá para depois de Veneza ver um concurso teu. Eu, tudo bem, mas o meu sonho não tá para barganha, é no grande que eu vou. Eu falei para ela, não tá para barganha. Se eu ficar em 7º num campeonato grande, eu tô feliz. Do que ganhar em primeiro no pequeno. Eu não quero. Eu quero estar lá naquele palco que eu parei de chorar, que eu idealizei. E aí eu fui, Bel, no dia do campeonato. Fui, biquíni, tudo. Fiz o desfile. Tinha muita gente, tem aqui no livro até. Tinha muita gente, Bel, muita gente. E aí fiquei entre as 15 melhores, depois fiquei entre as 6 finalistas, até que eu ganhei o campeonato. Deixa eu ver se tem aqui. Sim, gente, ela foi campeã italiana de bodybuilding na categoria Bikini Fitness. Ah, tem aqui. Sim. Ela encasquetou que ia e ela foi. E ela ganhou. E fui, ganhei. Sabe quando... E foi maravilhoso, assim. E foi surpreendente. Porque a frase que eu trago, assim, é que quem tem que acreditar nos nossos sonhos somos nós. Sabe?
Todas quando entravam no palco, desfilando, Bel, eu estava no backstage, eu estava lá interno, na sala interna, e aí eu via as meninas entrando e aquela torcida enorme. Uhul, uhul, todo mundo torcendo. Quando eu pisei no palco, aquele silêncio de toda a plateia. Lá no fundo, eu tenho até essa gravação. Uma pessoa só gritando, meu marido gritando, vai, Blaíra! O único. Aquele silêncio, um silêncio que tu não tem ideia. E eu falava, é aqui que eu queria estar. Aqui, foi para isso que eu vim. Aí eu olhei para os jurados assim e eu falei, eles me notaram. Me notaram. E uma pessoa só torcendo por mim. Lá, né? A minha mãe e minha irmã estavam aqui torcendo por mim. Todas as vezes que eu pensava assim, tá difícil demais, eu ligava para a mãe, para minha irmã e falava, gente, eu só queria comer mais uma colher de arroz. Mas um pedacinho de carne só. Não, só arroz, eu queria só arroz. Podia ser só mais uma bacia de arroz, eu queria comer. Eu não precisava nem o luxo da carne. Eu falava, só queria mais arroz com bastante sal, podia ser um pouquinho de queijo. Eu só queria comer mais. E aí minha mãe falava para mim, falta pouco. Então, era o que eu precisava. Não era a quantidade, era quem estava comigo de fato. Sim. E aí ali eu ganhei esse campeonato. E foi uma loucura, porque aí quando eu desci do palco, aí vem as pessoas, vem patrocínio, aí vem as pessoas, da onde que tu é, criatura? Sim. Sabe, as pessoas querendo... Do nada, não passou nem pelo amador, veio direto para a categoria principal. Do nada, assim, aí tem umas propostas. Recusei muitas propostas, e-mails que eu tenho até hoje, de promessas de dinheiro bom, pensando em euro, de dinheiro, grana boa, para enganar o povo, para falar que o creme funciona, que essa pílula funciona. E não, gente. E eu, Bel, eu não me deixei enganar pela ilusão do dinheiro, não me deixei comprar, sabe? Sim. Porque quando tu ganha um campeonato, as pessoas querem ir na carona. É, elas querem aproveitar que tu tá em alta e aproveitar a tua imagem para vender o delas, né? E assim, teve um cara, assim, era muita grana, não sei se eu posso falar números aqui, eu acho melhor não, que era para falar que estava usando creme redutor, porque a minha barriga ficou seca. Mas, gente, eu passei fome. Eu desidratei para subir no palco, a gente faz um processo de desidratação para subir no palco, para o músculo ficar aparente. Qual a coragem, eu, pensando que eu poderia ter tido 3 filhos, hoje estão na espiritualidade, como que eu vou ver essas crianças, adolescentes, usando um creme que eu tô mentindo que tá funcionando? Sendo que tu passou, foi fome para poder, né? Aí eu falei, cara, dinheiro vai, dinheiro vem, isso não me pertence. Enganar as pessoas, falar que eu tô usando esse creme. E aí eu recusei muitas propostas, mas de lá, quando eu saí do palco, o que eu queria mesmo era comer. Então... Eu queria saber o tamanho desse prato, a quantidade desse... Criatura, tu não tem ideia. Eu levei uma cesta com todos os biscoitos recheados. Gente, apologia à besteira mesmo. Com tudo que era besteira naquela cesta. Tudo que tu passou vontade de comer durante a dieta. Tudo. Salgadinho. Foram 3 meses de preparação. 3 meses. E aí, cara, eu saí lá de Veneza, um pouco depois de Veneza, era Treviso, para ir até Bassano del Grappa, que é onde eu vivia. Todo aquele trajeto, o Márcio, me conta. Eu falei, não fala comigo, só quero comer. Deixa eu ocupar a minha boca mastigando, querida. Agora não tem como eu responder nada. Acho que eu fiquei comendo assim, ó, aquela noite inteira, madrugada, outro dia, e não deu rebote. Não fiquei mal, não fiquei... E comi assim. Mas o que eu queria era comer, gente. Não era enganar ninguém, era só comer. Então, assim, a minha mudança para a Itália foi para uma cura. E aí lá, Bel, eu comecei a escrever esse livro, que foi A Força de Ser Feliz. Esse livro aí, ele fala muito sobre lidar com os desafios. Sim. E trazer a questão para o âmbito da realização pessoal. Isso. Era algo que tu estava vivendo ali e que tu realmente queria ensinar as pessoas e mostrar para as pessoas que é possível lidar com os desafios e ter a realização pessoal mesmo com as dificuldades, né? A minha preocupação foi que, como eu estava falando antes, quando eu ganhei um concurso, assim como eu estava vendo a Hétila Santiago e queria ter o corpo ideal para competir e ganhar o campeonato, quando eu saí do palco, no outro dia, eu acho que eu tenho print ainda das imagens, sem mentira nenhuma, tinha 170 mensagens de meninas
contando histórias. Eu passei, gente, eu acho que uns 15 dias lendo histórias de pessoas que estavam fazendo loucura para ter um corpo ideal. E aí eu pensei, poderia ser todos meus filhos, né? E aí eu ia para a rede social e falava. Aí começou já o processo do desenvolvimento humano. Eu falei, gente, isso que vocês estão vendo... Hoje não, tá, gente? Na época. Isso que vocês estão vendo, esse shape, esse corpo, é de competição. Nem eu quero. Não é vida. Eu deixei a vida social. Eu parei de comer aquilo que eu gostava. Não é saudável. Não é saudável. Não podia comer fruta, que eu amo. Não podia, sabe? Eu poderia tomar água, comer alface e arroz. Pouquinho. Então, assim... Aí eu comecei a ir para a rede social e eu comecei a ter esse destaque, porque eu era campeã italiana. Então, E todo mundo achou que tu ia passar uma receita de, eu tomo tal suplementação, eu como isso, como aquilo, minha rotina de treinos é essa. E aí tu vem com uma mentoria praticamente ali online, de que é um processo muito mais interno, de dentro para fora, que tu encontrou no esporte. exatamente. Uma fuga ou uma forma de viver o luto, né? Exatamente, uma forma de me sentir capaz. Porque eu me senti muito incapaz por não ter filho. Eu me senti muito, muito mal de não conseguir proporcionar para a família. Muito mal. E aí eu falei, se isso depende de mim, então às vezes tinha uma quantidade de arroz, ficava 1 grão, 2 grãos a mais, assim. Eu até tirava assim, falei, não, isso aqui eu não, se depender de mim, eu não vou comer. Eu vou ganhar isso aqui. Porque eu sou capaz, sim. Porque não era para ser. Sim. E também, com a história, com o meu trabalho hoje, eu vejo que talvez, se eu tivesse os meus, eu estaria olhando para os meus filhos. Egoisticamente falando. E hoje, eu tô com uma visão, ajuda a escola. Gente, o que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Porém, o exemplo arrasta. Eu tenho 7 afilhados. Eu tenho crianças que eu auxilio, que eu já auxiliei, fatos que eu já fiz que não é mérito trazer para cá. Porém, foi algo que eu consegui enxergar depois que eu perdi. Porque talvez, se eu estava em Florianópolis até hoje, concursada pública, vivendo na minha casa maravilhosa, meu concurso público, cuidando dos meus só. E quando eu viajei à Europa, viajei e superei tudo isso, eu pude... Tu não tem ideia. Sobretudo esse segundo livro aqui, que é um programa espiritual, a quantidade de pessoas que falaram, Blaíra, eu ia cometer um ato muito grave. E eu assisti a tua live, assisti a tua superação, assisti a tua fé. Fiquei aqui e tu salvou a minha vida. Tu mudou a minha família, tu salvou meu relacionamento. Então, assim... eu acho que é algo assim que, quando nós estamos pensando em mudar o nosso propósito, eu acho que Deus, independente da religião, aquilo que você acredita, te alinha e fala, tu está saindo do trilho. Eu vou te dar outra chance de viver, de fato, aquilo que tu veio fazer. E eu tive que voltar para o trilho várias vezes, quando me subia para a cabeça, que eu estava no auge. Eu subia para o trilho, eu voltava para o trilho e falava, ok, faz a minha vida então, como tem que ser. Porque eu falava, não é assim. Como que é? Então comecei a compreender que nem tudo que a gente quer, de fato, vale a pena. Eu não digo a questão dos filhos, eu digo os nãos que eu tive, que me fizeram sair daqui. Sim. Que hoje foi, quando eu recebi o não, na época eu não entendi, eu chorei muito, fiquei 6 meses falando por quê, eu quero estar ali, eu quero atender esse povo, eu amo esse povo. Eu ganhava ovos, farinha de mandioca. Sim, eu ganhava peixe, eu ganhava toalhinha bordadas. É sobre isso. E me tiraram. Mas depois eu fui ver que era um sim para mim, que era uma medalha de honra que eu ia ganhar, que era um concurso na Europa que eu ia ganhar. Que futuramente eu ia perder filho, mas eu ia conseguir superar, porque eu não estava numa cidade pequena. Eu estava no mundo, e era eu comigo. Então, assim, os nãos, no começo a gente não entende, mas depois a gente sabe que tem um propósito por trás. Ainda mais quando tu tá alinhada com tudo isso. Sim. Quando tu fala, eu quero fazer o bem, eu quero fazer a diferença. Eu quero caminhar e eu quero deixar uma história.
E aí eu comecei esse projeto, Cada Passo Bem Dado, onde na época eu ganhei... Olha só que interessante. Antes desse campeonato, Bel, que eu ganhei, 64 dias, acho que foi 64 dias antes de eu competir, eu ganhei uma oração da minha sogra, que era a oração de 63 dias. E eu continuava chorando naquele período lá. E ela falou, Blaíra, faz essa oração, uma oração por dia. E ela me deu essa oração para fazer. E nesse pedido da oração, quando eu vi a Etla, eu botei, eu quero ganhar esse campeonato. Então, eu fazia uma oração por dia, fazia a dieta, caminhava na neve. Tem as fotos minhas caminhando na neve, que eu tinha que fazer o cardio. Dormia cedo, me hidratava e fazia a oração todos os dias. Quando deu 63 dias, que foi na sexta-feira, antes do campeonato, eu entreguei para Deus e falei, amanhã eu vou fazer o campeonato. E ganhei o campeonato. Então, quando eu ganhei, eu atrelei a minha vitória, associei a minha vitória com a oração também. E aí foi onde veio a ideia do livro de fé e ação, fé e atitude. Exatamente, onde veio a ideia do livro Cada Passo Bem Dado. Porque o que eu pensei? Eu vou fazer isso que eu consegui, porém, antes de fazer o livro, eu fiquei fazendo, acho que umas 3, 4 vezes, de 63 dias, todos os dias, eu abria uma live, fazia uma oração e falava um pensamento. Pensamento positivo, algo para resignificar o passado, uma ferramenta da programação neurolinguística, para quem queria aprender a dizer não, para quem queria economizar dinheiro. Todas as esferas da área da vida, cada dia falava um tema. Espiritualidade, social, financeiro, familiar, profissional, pessoal. E aí as pessoas começaram a vir para a live. E eu falei, tá aí, é isso que eu quero. E aí o livro, eu pensei em escrever o livro 2 anos antes de mudar de país, porque eu tinha o sonho de sair da Itália e ir para a Espanha. Porque a Itália estava muito frio, eu queria morar nessa ilha do arquipélago das Ilhas Canárias. E eu pensei, eu vou escrever um livro, e esse livro não vai ser 63 dias. Esse livro vai ter o número de dias até eu conseguir realizar meu próximo sonho. 70. Aí deu 63 dias, eu estava na Itália ainda. Quando deu 70 dias, nós saímos do navio com o carro e nós pisamos no arquipélago das Ilhas Canárias, na ilha de Tenerife. E eu falei, o livro acabou aqui. É, gente. E esse foi apenas o primeiro bloco do nosso Estúdio 1. Agora vocês imaginem o que vem no segundo bloco com a continuação da história dessa linda que é a Blaíra Teixeira da Linha, que é mentora, ela é coach e também é uma super escritora. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Blaíra Teixeira da Linha, ela que é mentora de vida, coach, também escritora, conversando com a gente sobre a sua trajetória de vida, uma apaixonada, entusiasta da área da saúde. E eu quero saber da Blaíra já em que momento dessa história incrível que a gente está compartilhando aqui chega o curso em Braga, o certificado de análise comportamental, que te faz brilhar ainda mais os olhos para esse cuidado com o outro. Porque houve um curso em Portugal, né? A gente quer saber como que chegou isso na tua vida também. Exatamente. Naquele período que eu ganhei um campeonato, que eu acordei com 170 mensagens de meninas fazendo loucura, que eu vinha para a rede social diariamente falando, gente, não usem isso. Esse corpo é momentâneo, não é para a vida inteira. Então, naquele período eu estava muito preocupada com o mental, com o psicológico das meninas. Porque ao mesmo tempo que eu ganhei, depois eu fiquei preocupada. Falei, meu Deus, eu ganhei. Todas estão vendo o meu corpo. É uma responsabilidade. Todas estão vendo o meu corpo, que estava no auge de uma campeã. E estão querendo o meu corpo. E aí a minha preocupação era, eu vou falar para vocês, gente, estou comendo aqui arroz e feijão. Eu parei com aqueles 3 meses daquilo que eu fiz para ganhar aquilo que eu queria. Parem com isso. Vão orar, vão cuidar dos seus lares, vão cuidar da mente. E eu fui para a competição para curar algo. O que vocês estão querendo fugir para ter algo que vocês não têm? E fazendo loucura por isso? Qual é o problema de vocês?
O que tá doendo? Sim. Em mim estava doendo o aborto, o luto, a perda dos filhos. Estava doendo isso, eu era ciente disso. Então, qual é a tua dor hoje? Qual é a tua tristeza hoje? Qual foi o não que está te doendo? O que te tiraram? O que tu não conseguiu? E aí ali começou. E nesse período, recém que eu tinha ganho, eu fui visitar uma sobrinha minha que estava em Portugal. E ela estava com o filho do Jeremias Barbosa, com a Catarina Amaro, que são os donos da Protagonista Impact. Ela estava com o filho dos donos, que é dessa escola que eu me formei, almoçando. E falou, Dinda, vamos comer juntos? E a filha do dono da escola me conheceu e falou, meus pais têm que te conhecer. Que eles são master coach, a tua história, eles têm que te conhecer. E ali eu conheci os donos da escola. E foi interessante que essa minha afilhada, na época, a Maria Eduarda, ela morava em Abu Dhabi, em Dubai. E tinha ido para Portugal para passar férias. Então foi todo o universo, assim, conspirando. E aí ali eles marcaram outro almoço, eu conheci os proprietários, os donos da escola, e falaram, menina, tu já é coach há muito tempo, tu já é mentora de vida, e vem fazer um curso conosco aqui em Portugal. E eu falei, eu gostei, ele falou o que seria, o que se tratava. Por que não? Pronto. Virou o teu slogan, Blaíra. Por que não, né? Então E aí, Abel. E aí, gente, aí eu falei, por que não? Aí tu ainda estava na Itália? Na Itália, eu tinha saído da Itália para visitar minha afilhada em Portugal. Voltei para a Itália, eles me passaram os dias do curso. E eu falei, vou para Portugal e vou estudar lá. E aí fui para Portugal. Só que o que aconteceu? E me identifiquei muito, porque de fato era algo que eu já fazia. Que era trazer as pessoas para a realidade. Porque se tá doendo, para de cavar, para de procurar mais sofrimento. Qual é a solução para isso? Era o que eu já fazia. Se tu tem um problema na vida, se certifica de não encontrar mais problema, de encontrar uma solução. Então, eu já fazia isso. Então, aí eu peguei e fui para ali estudar. Quando eu terminei, fiz o TCC, comprei o bilhete para voltar para a Itália, estava na pandemia. Não sei se esses nomes pode falar aqui, se vai cair. Não cai, né? É outra rede. O que cai era... Tem coisa que a rede derruba, né? Sim. Vacina. E aí, o que acontece? Aí eu comprei o bilhete para ir para voltar para a Itália e foi cancelado, porque a Itália era o epicentro do foco. Ninguém queria entrar na Itália e tampouco a Itália podia entrar em Portugal. Então, eu comprava o bilhete, cancelava. Meu marido comprava, cancelava. E assim eu fiquei 6, 7 meses morando em Portugal. Gente, tu chegou a morar então em Portugal? Aluguei um apartamento na beira da praia, na pandemia, e fiquei ali. E aí foi uma loucura, porque eu estava recém-formada. E eu pensei, e agora? Eu queria voltar para a Itália. Tô cheia de gás, preciso... Total. Aplicar isso, né? Total. O que eu fiz? Rede social. A TV não ligava mais. Eu ligava assim o Insta, fazia live, e as pessoas entrando, Blaíra, tu não tá com medo aí, aqui tá tendo tantas mortes, aqui tá tendo... E eu peguei e falei, gente, vamos fazer uma coisa? O período que eu tiver aqui, eu vou atender todo mundo. Aqui, ao vivo. E comecei a trabalhar, a atender ao vivo, fazer live com todo o pessoal que estava ali. As pessoas perguntavam, como manter um pensamento positivo? Como não baixar a imunidade? Como conviver com pessoas que a gente não convivia bem e agora nós estamos confinados? Então, como mulheres também que sofriam abuso. Adolescentes que falavam para mim, posso falar contigo no privado porque está acontecendo uma coisa, que sofria abuso também. Então, ali eu comecei a atender todo esse povo e começava a falar, pare de contabilizar mortes, vamos vir para cá, vamos orar, vamos pensar em outras coisas boas e vamos vencer. Eu estou aqui sozinha, vamos sair dessa juntos. E aí, ali eu comecei, até que uma advogada, que hoje ela está na Espanha, entrou em contato comigo e disse, Blaíra, eu vi o teu trabalho e eu queria ver quanto que é a tua mentoria e aí para a gente começar. Aí eu parei, pensei, falei, vou jogar lá em cima, porque se ela não quiser, eu continuo aqui de boa nas redes, né? E ela aceitou. Ela aceitou.
E ela aceitou, Dani, Bel. E ela aceitou. Aí ela aceitou, e aí eu comecei a atendê-la e comecei também a fazer todo esse trabalho que eu fazia já na rede social. E dali veio os familiares dela, vieram mais pessoas, já montei meu site. Então eu usei do confinamento para fazer meu trabalho. Um trampolim para outras oportunidades. Exatamente. E ali eu fazia depois o programa espiritual, onde eu já compartilhava ferramentas de como juntar dinheiro, como conseguir o primeiro milhão, como mudar de país, porque hoje em dia tu vai no Google, o que mais tem é como. A palavra mais procurada é como. As pessoas querem saber como emagrecer, como parar de sofrer, como superar uma traição, como superar um luto, Então, as pessoas querem saber isso. Então, o primeiro livro já tem os meus como. Como eu mudei de país, como eu tinha um relacionamento não muito promissor também, porque ele era adicto. Então, como eu consegui sair. Então, aqui tem meus comos. E aqui, tudo que a gente precisa fazer para conseguir aquilo que a gente almeja. Que é oração. Orar mais agir. E não é religioso, é espiritual. Sim. Não é algo assim, qual é a religião? Não. É um livro espiritualista. Tu acredita em algo? Se conecta a isso. Sabe? Porque a fé que eu falo para as pessoas não é quando a gente está numa festa, quando está tudo bem. Tem gente que fala, eu tenho fé, porque eu comprei meu carro novo, porque eu já mudei de país. Não, a fé é quando tu perde um filho, é quando tu é demitido, porque ninguém te quer. É quando tu tá num relacionamento que a pessoa tá se afundando, tu tem que falar, até aqui, não vou me afundar contigo. Então, a fé é para quando a gente precisa dela. Aí eu fiz esse livro, Cada Passo Bem Dado, justamente para isso. E compartilhar sobre isso, porque muitas pessoas têm aquela historinha do carro quebrado, né? Estão lá dentro do carro quebrado, orando, eu quero ajuda. Mas quando elas saem do carro e começam a empurrar, outras pessoas enxergam e vem a ajuda. Porque senão tu está dentro do teu carro, metaforicamente falando, tá, gente? As pessoas passam e não vão saber que você quer ajuda. Não adianta só clamar. Tem que agir. Sim. Tem que agir. Como aconteceu comigo. Quando eu perdi o primeiro filho, eu não fiquei... óbvio, gente. Contamos assim, resumidamente. Foi um sofrimento que... É uma dor que vocês não têm ideia, que é uma dor de você ficar na posição fetal, não conseguir sair dessa posição porque não tem força, porque tu não tem o que tu quer. Tu não tem a vida que tu estava vendo desenvolver. Então, assim, o que eu fiz? Sabe? Porque é difícil quando tu está triste, quando tu está numa situação, porque energeticamente, ou tu fica naquele ciclo, como sair dessa roda? Sabe? Sim. Teve uma situação, acho que foi no 2023, tu passou por uma questão de saúde também, né? E eu achei muito interessante a forma como tu lidou com esse desafio também. Tu tá falando sobre a situação de frequência baixa, de energia, né? Enfim, eu achei incrível. Eu queria que também passasse para as pessoas que estão nos acompanhando como lidar, às vezes, com uma questão de saúde, com uma perda, né? Isso foi algo assim... Foi difícil, gente. Porém, todo esse treinamento mental, tem gente que fala, é balela. Não é, gente. O que nos diferencia dos robôs são as habilidades de lidar com as situações. Hoje a habilidade soft skills que as pessoas falam é como lidar com as situações. O que aconteceu? Em 2023, eu tive, do final de 2022 para 2023, eu tive um laudo de marcadores tumorais. Aliás, eu tive 3 laudos de marcador, porque lá... com plano de saúde, nós fazemos todos os exames. E quando tu faz exame de sangue, alguns exames que tu faz, sai um marcador. Cada marcador é para um órgão do corpo. Entendi. Então, ali saiu que tinha um marcador tumoral muito grande no útero. O útero ainda tem, não tem as trompas. Então, aí ali saiu e outros 2, eu acho que era um no fígado e um perto do no pâncreas ou estômago, não lembro. E aí eu tinha 3 marcadores tumorais muito alto. E quando eu fiz aquele exame, a médica me chamou e falou, Mira, tu
eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Uma notícia muito triste para te dar. E nós temos que ver um tratamento. Meu Deus, né? Eu comecei a suar aqui já. Né? E eu, tá, doutora, o que passou? Tu tá com os marcadores tumorais muito alto. Sinto muito. E ficou me olhando. Esperando a tua reação. Esperando a minha reação. E eu olhando para ela, só pensando, tá, o que eu tenho que fazer mesmo? Aí ela disse, tá tudo bem? Eu falei, sim, doutora, o que a gente tem que fazer? Aí ela assim para mim, e tá tudo bem? Tu quer chamar alguém? Eu falei, não, doutora, quero saber o que a gente tem que fazer. O tratamento, começar sim, logo, né? Qual é o próximo passo? E ela ficou sem acreditar. Mas tu tá bem? Eu falei, vai meu chorar, Deus. se desesperar, se descabelar, aquela coisa toda. E eu falei, doutora, eu reajo assim. Eu falei para ela, eu também tô preocupada, mas eu quero saber, para não perder tempo, eu saindo daqui, o que eu tenho que fazer? Aí ela falou, então tá. Aí começou a escrever. Tu tem que fazer uma endoscopia, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer outra ultrassonografia transvaginal, tu tem que fazer isso. Eu falei, tá, eu posso fazer isso tudo amanhã? Ela, né, se tu conseguia pagar e fazer, por conta, às vezes o plano demora. Eu falei, não, tudo bem. 24 horas tinha tudo em mãos. Liguei para assistente dela e falei, a doutora pode me atender hoje? Mas tu não veio aqui anteontem? Eu falei, sim, tô com tudo em mãos. E fui. E ela disse, Blaíra, cirurgia. Eu, quando, doutora? Ela, não, vou te pedir uns exames. Eu falei, pede que eu já faço, vamos fazer para essa semana. A cirurgia A cirurgia. Para retirada do tumor no útero. E ela, tá, tu não quer pensar? Eu falei, doutora, eu quero fazer o que tem que ser feito. E tá tudo bem. E aí, não dá nem tempo, né? Não dá nem tempo. Aí ela me mostrou o tamanho que tava, me mostrou onde é que tava. Aí falei pro Márcio, olha, vou cancelar toda a minha agenda e vou te falar o dia da cirurgia pra gente ir pro hospital. Mas já vai operar? Falei, sim, já vou tirar logo isso aqui e acabou. E aí, assim foi. Então, o que eu tenho que fazer com o problema que eu tenho? Hoje em dia, as pessoas estão muito perdidas quando tem um problema. Ficam, eu tenho um problema, eu tenho um problema. Sim. Sai daí, criatura. Por que as pessoas hoje, Bel, não conseguem realizar seus sonhos? E às vezes são sonhos simples, porque não se planejam. Ou traçam metas muito grandes. E aí o que acontece? Desistem. Porque qual que é a inteligência? Eu sei quais são as metas, mas eu tenho que traçar metas pequenas, porque o meu cérebro, ele reage feliz com as conquistas, com as conquistas. Então, as pessoas botam eu quero emagrecer 50 quilos. Uma pessoa fala, eu tenho clientes que têm obesidade mórbida. Blair, eu quero emagrecer 50 quilos. Eu falei, não, tu quer emagrecer 1 quilo essa semana. Tem gente que quer ganhar 2 milhões e não sabe ganhar 1.000. Tem gente que fala, Blair, eu quero ter meus 2 milhões. Em pouco tempo. Eu falei, tá, então vamos primeiro conseguir ter os 100 mil. É assim. Sim. O imediatismo destrói os sonhos. Porque as pessoas desistem e se distraem com o que está acontecendo, sabe? Então, assim foi. Aí eu consegui, deu tudo certo. Depois fiz outros marcadores, deram alterados novamente. Fiz uma remoção de uma parte de um cisto do estômago também, era no estômago. E aí era outro médico também, que falou, nossa, tu tem que fazer o jejum, anestesia assim. Falei, doutor, dá geral, tira isso aí, pelo amor de Deus. Eu tenho muita coisa para fazer, estou escrevendo escrevendo o livro. Eu estava escrevendo o livro de oração. Finalizando. Eu tinha finalizado quando eu cheguei na Espanha, e depois eu tive que fazer toda a revisão. Sim. Eu estava fazendo a revisão. E aí dando mais uns... fazendo a revisão, e eu falando, pensa só, né? Eu escrevendo um livro espiritual de fé e ação, e estou passando por isso. E eu falei, é isso mesmo. É bem isso mesmo. E assim foi, sabe? Então, é algo para se pensar. Para se pensar, se eu tenho problema, o que eu posso fazer? Eu vou ficar presa naquele ciclo do medo. Tu comentou sobre o medo, né? Porque o medo, ele... Paralisa. Paralisa a gente. E quando nós estamos na inércia, não tem energia. Não flui. E quando não flui, não tem realização. Porque tu não se movimenta. O sonho, ele se concretiza com a ação.
com ação. E tem gente que fala... não, aí que eu ia contar um fato que quando eu estava na Itália ainda, falando dessa questão do sonho, tá, gente? Eu estava na Itália ainda, fazendo as lives, ajudando as pessoas. E eu falava, gente, tudo que vocês precisarem aqui na Europa, eu tenho um grupo de assessoria para cidadania italiana, portuguesa e espanhola e nos Estados Unidos também, aqui na América. Uhum. E eu tenho uma equipe que está trabalhando até hoje para mim, lá, comigo, né? E aí, nesse período, uma senhora entrou e falou, Blaíra, eu quero mudar de país. E eu só quero de ti um favor. Eu preciso que tu consiga alguém, porque eu quero trabalhar em Portugal. E eu sou cuidadora, eu já vendi a minha casa, meu carro, então eu quero ir embora. Eu, então, tá. Tenho uma conhecida, socialite, porque ela se apresenta assim também, em Portugal. E ela disse, Blaíra, tô com uma filha pequena, o meu filho pequeno nasceu agora e eu preciso de alguém para daqui a 15 dias, porque o marido dela tem uma multinacional lá e eles viajam muito. Então, ela precisava de alguém... Para ajudar ela? Para ajudar e poderia levar a família para morar atrás, porque ela tem uma mansão e atrás tem uma casa muito boa que a família poderia morar para não separar as famílias. E aí eu peguei e falei para a pessoa, olha... Teu sonho foi realizado. Daqui a 15 dias, ela vai te mandar os bilhetes para toda a família, vai te mandar o dinheiro, o primeiro salário vai te antecipar. Altíssimo. Bel. Loucura. E teu sonho foi realizado, eu estou muito feliz em poder te indicar. Ai, Blá, que loucura, meu Deus, que felicidade, mas eu vou te falar uma coisa. Meu passaporte nem tenho ainda. Eu, criatura, que eu tô falando... Agora? O que eu tô falando de planejar. Perdeu o emprego, Bel. Caraca. É o que eu tô te falando. As pessoas querem algo e não sabem o que fazer. Aí eu falei, não, sério mesmo? Que vocês fazem eu perder tempo com algo que vocês não planejam porque sonho e idealizo do nada. Sério mesmo? Eu falei, cara, não dá. Então eu trago o exemplo dela, que ela disse, Blaíra, foi um tapa na minha cara isso, metaforicamente falando. Então, tu pode levar meu exemplo porque tu ainda me falou, te prepara que vai ser realizado. Uhum. A gente não... E ela não acreditou. Sabe quando pouca fé? Eu peço chuva, mas saio sem guarda-chuva? Vai se molhar. Vai se molhar. Então, assim, ela pagou para ver e perdeu. Pedi desculpa para essa pessoa. E ela disse, tô na mão e tal. E ela queria brasileira, porque ela é brasileira casada com um português. Entendi. E ela disse, eu prefiro o nosso povo para trabalhar aqui, porque a forma que eu falo, que eu quero, que troque a criança, enfim. E a pessoa perdeu. Então, quando as pessoas não sabem, não se planejam, não conseguem. Sim. E desistem. Desistem porque, para onde que eu vou agora? Aí acontece um fato, a fofoca do vizinho, do ciclano, do beltrano. É mais fácil se distrair, porque é um anestésico. Porque tu não gasta energia fosfato, pensando em ti, tá ali naquela fofoca, na vida alheia. E aí tu perde o foco. E tu acha que isso é muito brasileiro, muito cultural? Como é que é essa questão lá fora, assim? Essa questão, assim, ó, eu viajei todo mundo. Toda a parte do mundo eu já fui, Bel. Quase toda, né? E o ser humano é igual em toda parte do mundo. Tem seres humanos muito focados. Eu tenho uma cliente que está na França. Aliás, tem 3 clientes que estão na França. Tem cliente nos Estados Unidos. Tem cliente uma cliente na Inglaterra. Tem cliente de toda parte do mundo. E o ser humano é muito parecido em toda parte dele. Então, não é porque é brasileiro ou não. Por exemplo, vou te dar um exemplo de educação. Quando eu vim para cá, ano passado, ou retrasado, uma das viagens que eu vim da Europa para o Brasil, eu estava em São Paulo, eu peguei o carrinho das malas, levei a minha mala por táxi e fui lá devolver o carrinho. E o taxista me chamou e falou, você é europeia e fala bem português? Eu falei, não, eu sou brasileira, eu sou lá de Garopaba, uma cidadezinha lá de Garopaba. E ele, eu falei, por quê? Ele, não, porque eu notei a tua educação, porque tu foi lá devolver o carrinho. E tu foi a única desse voo que foi devolver o carrinho. E eu falei para ele, eu nem me liguei em relação a isso, sim, porque eu já tô habituada. Foi algo natural para ti, sim. Eu já tô habituada. E falei para ele, não é que quem tá lá é mais educado, é porque quando nós moramos fora, tem situações que nos condiciona a ser educados. Porque lá eu tô tão habituada que
Eu tiro o carrinho e boto uma moeda. Eu só vou retirar a moeda de volta se eu devolver o carrinho. Então, não que eu seja educadinha, gente. É porque lá eu não queria perder a moeda. Entendi. Então, às vezes, as pessoas falam, ai, que educado. Não, porque lá jogar papel no chão dá multa. Sabe? São essas questões. É uma educação implantada. Porque, às vezes, se eles ficarem muito tempo aqui, vão fazer igual todo mundo. Sim. Joga o carrinho ali. Uma má educação. Então, a educação, ela é treinável. Nós somos treináveis. Então, o que acontece? Quando o senhor disse... Aí eu fiquei pensando, é verdade, eu devolvi o carrinho, aqui não devolve moeda. Mas não Perdi mudei. tempo. Perdi meu tempo à toa. Não, é sobre isso. Sobre tudo que um sistema nos condiciona a ser. Aqui, o pessoal da seta para a direita vira para a esquerda, o de trás abuzinou. Lá eu não escutava buzina. Aliás, na Itália, sim. São bem esquentadinhos. Mas ali na Espanha, não. Sim. Mas é porque eu acho que são duas cidades, dois lugares com características diferentes. Sim. Ali, né? Ali em Tenerife, a imagem que passava, assim, eu não sei dizer, um lugar de muita paz, assim, um lugar de muita apesar dos vulcões. A minha mãe, meu. Mas, tadinha. A minha mãe, imagina só. Gente, quando eu me mudei para ali, a minha mãe pegou e falou assim... Minha filha, porque é um arquipélago, são 8 ilhas, são 7 ilhas grandes e uma pequena, graciosa. São, no total, 8 ilhas, ilhotas. A Tenerife é tipo Florianópolis, assim, é a maior ilha que tem no arquipélago, que era onde eu vivia. E somando todas elas, dá 33 vulcões naquele arquipélago. E o pico mais alto, que é o vulcão Etna, que é atrás da minha casa. É o Teide. Que tranquilo. O Etna era na Itália, que tinha um vulcão lá também, que é o vulcão mais ativo da Europa, é o Etna, onde eu morava perto também. E atrás da minha casa é o Teide, que é o pico mais alto da Europa, da Espanha. Tinha esse vulcão. E a minha mãe desesperada, minha filha... Tadinha! Ai, que aí tem muito vulcão, não é bom tu vir pra embora, não sei o quê. Ela tava tão preocupada com o vulcão. No outro dia, caiu... Eu tenho até a filmagem. Caiu um meteorito que deu um mini tsunami. Eu falei, mãe, tu tá preocupada com o vulcão? O perigo tá vindo do céu. Caiu. Tadinha! Caiu um meteorito, criatura, na frente de cá, assim, na praia, entre as ilhas. E foi tão forte, não era muito grande, mas foi forte, que a ilha que estava mais próxima, todos os carros dispararam alarme. Então, eu falei pra mãe, tu tava preocupada com o que tava saindo da terra, tá caindo do céu aqui uns meteoritos. Aí ela ficou muito mais tranquila, né? Blá, você veio para o Brasil para lançar os seus livros, Sim. né? E foram datas assim muito marcantes na cidade. Houve uma mobilização muito grande das pessoas da cidade para te visitarem, para te darem um abraço, para irem ver e prestigiar esse momento, né? Mas eu queria saber, sim, em que momento da tua vida vem a necessidade de voltar às origens. Para cá, aqui? Para Garopaba. Então, foi muito interessante que quando aconteceram esse ano, nós estamos em 2024, esse ano aconteceram alguns fatos bem marcantes na minha família. Alguns fatos, um fato muito marcante e muito triste. Porém, antes desse fato acontecer, quando eu terminei esse livro ano passado, eu vim lançar em abril. Março, eu vim lançar esse livro aqui. Aí fiquei até abril. Eu vou dar um spoiler do livro, tá, gente? No final, eu já sabia que eu viria voltar pro Brasil. Eu já sentia no meu coração. Isso ano passado. Isso ano passado. Olha só. Sem acontecer nada. Ui, me arrepiei. Isso ano passado. Porque eu tinha feito um balanço de tudo que eu já tinha conquistado lá. E eu peguei e falei pro Márcio, nós não podemos ser tão ambiciosos a ponto de ter conquistado tudo que nós viemos buscar. Aliás, conquistamos mais e ficar aqui. Porque a gente não pode esquecer a mãe e o pai. A gente não pode esquecer a família. Ele, mas tá tão bom aqui. Eu falei, sei que tá. Mas a minha mãe tá com 72, vai fazer 73 anos. E eu queria aproveitar dela com saúde. Não como muitas pessoas fazem, voltar para cuidar. Eu estava muito preocupada, sobretudo na época da pandemia. Eu falei, meu Deus do céu, me dá a oportunidade que eu quero voltar e aproveitar com a minha mãe. Me permite, Senhor, pelo amor de Deus. Então, já era algo que já estava dentro de mim. Porque o que acontece? O morar fora não subiu para minha cabeça. Foi algo que eu fiz para superar um luto. Sabe? Então, assim, eu já
todo mundo, mas tu quer voltar pro Brasil? Eu falei, não é pro Brasil, é pra minha cidade. Não é pro Brasil, assim. Por causa do Brasil, pela questão... porque a política e a economia são incríveis. Não, porque eu quero voltar para pros meus. Exatamente, não é que eu estou voltando para qualquer lugar, gente. Eu estou voltando pro meu berço. E aí eu estava muito preocupada com isso. Desde a época da pandemia eu já vinha amadurecendo isso. Porque a ideia era ir, conseguir a cidadania e voltar. Era ir morar um ano, ter essa vivência e voltar. E fomos conquistando, e fomos vivendo, e fomos evoluindo, e progredindo, e fomos ficando. E, obviamente, vindo para cá todas as férias, para estar com eles. Porém, é diferente. Aí eu falei, como agora nós já temos a cidadania italiana, vivemos aqui e fazemos o contrário, passamos férias lá. Sim. Sabe? Até quando? Não sei. Porque depois de passado um ano na Itália, a nossa ideia era viver lá a vida inteira. Aí as pessoas falavam, tu vai ficar na Itália até quando? Para sempre, gente. Até que a gente foi para Espanha. Tu vai ficar aqui até quando? Para sempre. Para sempre. Aí quando as pessoas perguntam, tu vai ficar aqui até quando? Para sempre. Até a próxima vontade de mudar. Isso está no meu livro, essa frase. Eu vou ficar aqui até a próxima vontade de mudar. E agora tá muito bom, assim. E treinar, abraçar a mãe, ela tá indo na academia, treinar e tá junto. E ela fala, quer comer aqui, eu tô levando aí, tá junto. Que legal, isso é muito gostoso. É a permissão que Deus nos dá de viver o que de fato importa, sabe? O que de fato importa. Porque antes de vir para cá, eu ainda fui para a França realizar um sonho do meu avô. O meu avô que mora em Porto Alegre, 99 anos. E ele pediu para mim, questão da espiritualidade, tá, gente? Tu consegue ir lá no Père Lachaise, no cemitério... Tu consegue ir lá no cemitério, lá na França, em Paris, para ver uma tumba de um familiar? Eu falei, sim, vô. Peguei o bilhete internacional, fui lá para a França realizar o sonho do meu avô, filmei, sabe? E já sabendo que eu vou aproveitar antes de voltar para o Brasil. Porque eu quero ficar... Até a próxima vontade de mudar. Até a próxima vontade de mudar. Então, tá muito bom isso. Tá muito... É voltar com outra visão. Eu vejo tudo diferente. Eu vim muito grande dentro, assim. Com o coração muito, muito em paz. Com as pessoas, os nãos que eu tive. Hoje eu vejo que eu tenho vontade de abraçar essas pessoas. Sabe? Porque eu sei que foi um sim para a minha vivência, que foi um sim para eu poder, de alguma forma, somar positivamente na vida das pessoas. Então, tudo que aconteceu, que na época eu não entendia, era imatura, era jovem, hoje eu vejo tudo e falo, foi exatamente tudo que eu necessitava para formar a cabeça que eu formei, para escrever o que eu escrevi, para auxiliar na cura também. Então... Estar em Garopaba hoje, para mim, é como se... Blaíra, último dia da tua vida, como é que tu tá? Eu tô feliz, gente. Eu tô muito feliz. Estar aqui próximo dos meus. Hoje, na família, tá tudo bem. Muitas coisas foram resolvidas. Então, voltar assim e tê-los e falar assim, eu tô aqui. Sabe? Cada um na sua casa, mas eu tô aqui. Há poucos... quilômetros, metros de distância. Vamos tomar um café hoje? Vamos. Todos os dias, todo momento. Então, todo no momento. Próximo inverno tem tainha. Você acredita que eu cheguei? Eu tô em pleno dezembro comendo pinhão. A minha mãe congelou pinhão. Mentira. A minha mãe congelou pinhão. Então, assim, sabe, isso que importa. Sim. Sabe? E por que agora, que tocou no meu coração de estar com eles, por que muitas vezes vem o ego e diz, fica na Europa porque é status. Status para mim é estar bem. Sabe? Não é aqui, ali, acolá. Status para mim é estar bem. Status para mim é ver a minha mãe e falar, tá caminhando, tá bem. Olhar pro tênis e falar, mãe, esse tênis tá gasto, vamos trocar o tênis. Para caminhar melhor ainda. É sobre isso. É sobre o que de fato importa. Pra gente encerrar a entrevista de hoje, eu queria que tu primeiro me dissesse se tem mais algum livro aí sendo preparado. Tem. Eu tenho já... Eu escrevi 4 livros no total, 2 lançados. Por que 4? Porque esse primeiro eu escrevi, eu terminei.
uma semana antes de levar para a editora, eu formatei meu computador e eu perdi todo ele. Ou seja... Ou seja, isso aqui é outra história. Então, e também eu entendi. Porque a primeira vez que eu escrevi, eu chorei tanto para falar dos lutos. Vocês não têm ideia, gente, o que eu sofri escrevendo o primeiro livro. Eu chorei de uma dor que vocês não têm ideia. E aí, quando eu perdi tudo, eu falei, meu Deus, sério? Vou ter que fazer tudo de novo. Aí eu fiz. Aí eu vi que eu estava curada. Eu me emociono com as coisas, mas eu tô curada. Eu me emociono das perdas. Se eu paro para pensar e falo, eu me emociono. Só que já tô curada. Obviamente que se falar, Blair, qual é o teu desejo? Tê-los comigo. Meu desejo é ter. E aí o que acontece? Escrevi esse a segunda vez. Me emocionou. A Bel também. Tô aqui, ó. E aí, então são 3 no total, com esses 2 são 3 no total. E o 4º livro já está pronto. Até mandei para a editora, mas pedi para não lançar esse ano. Como eu lancei esse livro esse ano, e eu estava sem clima de lançar, porque eu ia lançar agora. Ele está prontinho. É um livro de bolso. São mensagens canalizadas, vamos se dizer assim. Mensagens que eu escrevo, às vezes acordo de madrugada pensando, dá esse recado para alguém? E eu pego, acendo a luzinha e tenho que escrever, não é nem no celular. Então, assim, são 367 mensagens que veio. E se eu dividi ali, tem várias esferas da vida. Mas são assim, ó, conselhos, fatos, frase, e é muito interessante. Teve um dia que eu acordei, acho que era 3h33. Sabe esses horários cabalísticos, a sincronicidade? Veio o nome da pessoa e veio a mensagem. Óbvio que o nome da pessoa não vai pro livro, porém, se a pessoa quiser saber, ela... Pode confirmar contigo. Pode confirmar comigo. Então, assim, são mensagens que eu digo canalizadas, porque é algo que eu não fico pensando em escrever. É algo que, às vezes, Bel, eu tô dirigindo. E do nada, vem uma frase assim, ó, um texto. E eu não paro de pensar isso. E eu tento mudar o pensamento, não consigo. Eu paro o carro. Tem que escrever aquilo ali. Para esvaziar a mente. É muito louco, é muito interessante isso. É, gente, quem nasceu para isso, nasceu e tem que, né, lidar. E isso, Bel, eu tenho desde pequena. Quando eu era pequena, meu avô, ele me deu um livro sem pauta, que era como se fosse uma agenda. E eu escrevia todos os dias os meus sonhos. Até que eu parei de escrever, porque no antepenúltimo sonho que eu escrevi, se concretizou, mas foi algo péssimo, que foi a morte de 2 amigos que morreram em Porto Alegre. E eu escrevi, eu sonhei, escrevi, no outro dia aconteceu. Fiquei muito mal. Não acredito. Não escreveu mais aí. Não, aí depois, não continuei escrevendo porque fiquei mal, mas não associei muito. Até que depois eu tive mais 2 sonhos. Um sonho que aconteceu, que eu não vou falar, que é algo muito sério daqui. Eu sonhei exatamente tudo e escrevi todo o sonho. E o 3º sonho, que também foi uma menina daqui, que veio a falecer, que era minha amiga, minha colega na época. Eu sonhei com ela à noite, morta no caixão, eu falando com ela. Todo sonho. Eu tinha muitos sonhos felizes, que aconteceram também. Mas esses sonhos marcaram muito. Sim. E aí eu escrevi todo o sonho, e aí eu acordei, escrevi. Daqui a pouco a minha mãe entra no meu quarto e fala... não vou falar o nome. Uma família conhecida, muito querida. A tua amiga morreu. Eu falei, não. Fechei o livro. Falei, nunca mais vou escrever. Porque eu tô escrevendo, tá acontecendo. Tá acontecendo, sim. E eu fiquei assim... E aí... Mas esses sonhos me tiravam, assim, sabe? Eu tive muitos mais. Aí eu me desbaratinei um pouco e parei de escrever e voltei a escrever agora. Mas tenho muitos pensamentos, muitas coisas que vêm, assim. E às vezes a gente não sabe se é sincronicidade, se é um contato, sei lá.
Uma coisa que a gente pode ter certeza, que eu acredito, é que tudo é espiritual. Nada é por acaso. Nada é por acaso, isso, é né? um Então dom. é isso, exatamente. Isso é um dom, é algo assim que vem e que às vezes eu canalizo. Então esse próximo livro é muito forte também. Mas são mensagens, é como, sabe aquele minuto de sabedoria? É para livrinho de bolso, gente. Sim. Vai abrir, é uma mensagem. Então, Preparem-se, preparem-se, porque vai ser 2025, provavelmente a sim, gente sim, vai ele ter já está aí, pronto. Só não quis nesse momento. nesse momento. Mas vai chegar. Sim. Chegará. Hoje eu conversei com ela, coach, mentora de vida, escritora. E olha, o currículo se estende, porque ela é, sim, uma super mulher maravilhosa, poliglota, como vocês puderam observar. E a gente já, com certeza, deixa já pré-agendado uma segunda parte do nosso Estúdio 1, porque foi maravilhoso te receber aqui. Bel. Espero que a gente se encontre muito aí pelas ruas da Garopabinha. E te espero aqui para uma próxima parte, porque foi incrível. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada, Bel. Me emocionei, você também. Me entreguei, assim, me senti muito bem aqui. Eu acho que nós temos que ser isso mesmo, sabe? A realidade, a transparência e esse carinho que tu tem no coração que transborda. E eu me senti muito à vontade. Que bom. Muito obrigada, Bel. Obrigada. Gente, um beijo. Até o próximo Estúdio 1. Tchau.